Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é os antecedentes da Revolta da Chibata. Eu já falei um vídeo aqui recentemente sobre a Revolta da Chibata, a Revolta dos Marinheiros de 1910. Contextualizei um pouco o que foi um feito ali dos marinheiros, do João Cândido como líder dessa revolta, entre outras pessoas, de 1910. E aí eu quero trazer um pouco os antecedentes dessa revolta. E por que eu quero trabalhar esse tema? O tema Revolta da Chibata, né, é o meu tema de monografia. Eu sou estudante de História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a universidade que fica localizada aqui, eu sou da sede em Seropédica, e eu vou fazer uma espécie de uma resenha, falar um pouco por cima sobre o livro Ressaca da Marujada, do professor Álvaro Pereira do Nascimento. Ele é professor da Rural também, né, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele é professor, ele é doutor em História. Esse texto ele vai ganhar, ele é uma tese de mestrado que ganha o Prêmio do Arquivo Nacional em 1999. E ele traz umas nuances que a gente não pensava a Marinha e a Marujada no final do século XIX. Eu não vou detalhar o texto, não vou entrar em assuntos específicos, porque vai ficar um vídeo muito longo. Vou colocar aqui na descrição minhas referências bibliográficas, mas vou falar um aparato geral sobre o que foi esse texto, o que isso contribuiu para o meu tema de pesquisa. Eu pesquiso a figura do João Cândido em São João de Meriti, onde eu resido. São João de Meriti foi onde é que João Cândido viveu por bastante tempo. Nos últimos 20 anos da sua vida, 30 anos da sua vida, não lembro exatamente agora, mas eu sei que foi muito tempo. Ele residiu em São João de Meriti. Ele veio em 2019 a ser um herói municipal, entre outras coisas. Eu vou falar um pouco dele como figura histórica em São João de Meriti. E esse é meu tema de monografia. Dado esse aparato geral, eu tenho como objetivo para a gente, nesse vídeo, contextualizar, né, o que levou os marinheiros a se revoltar em 1910. Será que foi só aquelas 250 chibatadas em Marcelino que deu ao val, ou será que aconteceu algumas coisas antes? Como é que essa revolta, constituída ali em 1910, que colocou a jovem república de joelho, como é que ela foi sustentada? Qual foram os seus antecedentes? Eu vou trazer um pouco nesse sentido. Em primeiro momento, o professor Álvaro, né, ele vai escrever ali no seu prefácio, se questionando, né, se perguntando o que trouxe, né, o que levaram esses marinheiros ali em 1910, o que levaram eles aos seus antecedentes, o que acontecia na Marinha no final do século XIX, para a gente pensar essas questões, né? E aí ele pontua a Companhia de Correcional, criada em 1990, né? Uma companhia que pensava o quê? Né? A ideia do recrutamento. A gente está falando do contexto ali do final do Império, o início da República, né? Que foi proclamado em 1889 com o golpe militar. E aí a gente entende, né, como é que a Revolta da Chibata, ela tem raízes históricas ali no final do século XIX, meados do século XIX, e o professor Álvaro ele traz esses adendos. Sendo assim, um dos pontos mais importantes que o Álvaro vai trazer ali no seu segundo capítulo, especificamente, é a ideia do recrutamento. O recrutamento foi um ponto fundamental para a gente pensar o que, né? A Revolta da Chibata, porque os marinheiros, né, a baixa patente, a gente está falando de pessoas negras, em sua maioria negras e pardas, eles se rebelavam contra a classe senhorial, né, a oficialidade, os almirantes, porque eles tinham a ideia do recrutamento. Logo em seguida, após o prefácio do professor Álvaro, né, ele vai intitular, né, ali um pouquinho chamado Sobre Memória e Esquecimento. E ele vai trazer um ponto muito importante. Logo no início do texto, ele vai trazer assim, ó, abre aspas, já foi dito que a memória é a faculdade de esquecer. E por que ele traz isso? Porque é um ponto muito importante. Por que eu venho trazer esse recorte? Porque a Marinha, até hoje, tenta esquecer esse feito. Tenta esquecer o que esses marinheiros fez. A Marinha se envergonha
dessa história contada, porque foi uma história de pessoas de baixa patente da ralé que vai reivindicar os seus próprios direitos. E o professor Álvaro, né, ele traz dizendo isso, né, que a gente precisa lembrar, porque esquecer não é uma mera cognição que acontece, a gente se força a esquecer. Quando a gente não conta, a gente está deixando de lado, a gente não quer falar sobre isso. E a Marinha, por muito tempo, ela não quer falar sobre isso. No primeiro capítulo, o professor Álvaro, ele vai trazer uma história, uma petição, ele vai trazer uma história do, mais ou menos ali, 1873, do Luiz de Souza Neves, que era um sentinela ali, mas eu já vou trabalhar, já vou falar um pouco mais sobre isso. No segundo capítulo, ele vai trazer a questão do recrutamento, a questão dos embates, como era feito esse recrutamento, como é que ele era dividido, como é que as pessoas chegavam na Marinha no final do século XIX e início do século XX. E para o seu terceiro capítulo, ele vai falar sobre as questões da República. Como é que a República, ela prometeu um monte de coisa no terceiro decreto ali do governo provisório do Marechal Deodoro da Fonseca, que ele vai, como é que diz? Vai acabar com a chibata e depois logo em seguida volta. Que república é essa que vai chegar com flores e depois vai devolver fogo? E o professor ele divide o texto inteiro desses 3 pontos principais. Vou dar uma breve pincelada sobre o que está acontecendo ali no primeiro capítulo. Ele vai trazer que no dia 3 de setembro de 1873, então a gente vai contextualizar aqui, 1873 é um período após o que, né? Após a Guerra do Paraguai. A gente está falando um período ali após a Lei do Ventre Livre de 1871. É nesse contexto, né, que ele vai trazer uma história de um sentinela que se chamava Luiz de Souza Neves, que ele estava dentro do encouraçado Bahia, né? O que é encouraçado, né? Encouraçado são grandes navios. Eu não tenho questões muito técnicas para falar sobre marinha, porque não sou militar, sou professor de história, então não vou me arriscar a entrar numa área do conhecimento que eu não tenho segurança. Mas encouraçado seria mais ou menos essa ideia desses barcos gigantes, esses barcos de guerra, enfim. E ele estava fazendo sentinela ali, né? O sentinela ele é uma patente mais baixa, pensando na oficialidade, né? E aí ele estava ali fazendo uma revista quando do nada, no dia 3 de setembro, vai estourar uma briga. Uma briga entre Laurentino Manuel da Silva contra Valeriano do Espírito Santo, onde os dois brigando, acaba que o que, né? Que esse sentinela ele vai ir lá tentar apaziguar aquele momento, e aí ele não consegue. Nessa daí que seguram o Laurentino, ele com uma faca, né, com um canivete. Quando eu estava lendo o texto do Álvaro, eu vi que era normal os marinheiros terem canivete, andar com canivete. Eu não vi ele falando nada sobre se era proibido ter canivete dentro dos navios ou não. Acredito que não, porque deve ser algum material de instrumento para marujada, né? E aí ele vai dar um corte no rosto desse Valeriano, né? Era normal, né, na maioria as pessoas brigarem. Se a gente, na sociedade, a gente briga, quem dirá dentro de um barco em alto mar. E aí o que acontece? O sentinela que não conseguiu resolver aquela situação, ele vai jogar para uma segunda instância. Quem era essa segunda instância, né? Era então o oficial de quarto. Era ele que estava acima do sentinela ali no barco. Porque se a gente pensar a oficialidade, né, ali a marujada, a sua maioria esmagadora é os marinheiros de baixa patente, e em cima, né, meio que como se fosse num plano divino, vamos dizer assim, fica outras também, hierarquia mais acima. E aí tinha um sentinela e logo em cima tinha um oficial de quarto, que relatava tudo o que acontecia, trazia as questões que estavam acontecendo, e ele também não conseguiu resolver. E aí ele vai jogar para uma última patente. E quem era essa última patente? Era o comandante do navio. Comandante esse, né, que servia como uma espécie de juiz, que ali
desdenhava, né, dos seus marujos, né? A chibata, ela era permitida, né, ali dentro da marinha. A chibata era uma coisa que existia, era o único trabalho livre que permitia que o corpo seria agredido, seria açoitado. Mas dentro da legislação da própria marinha, dizia que só podia 25 chibatadas por dia. E aí, acima desse comando, desse encouraçado, tinha então um conselho de guerra, que é uma coisa que ficava lá nos quartéis. Então, quando o problema ele estava ali no navio, ele não conseguia solucionar, ele ia para o quartéis generais e aí chegando no conselho de guerra. Então, você entende que os problemas eles vão subindo de patente. E aí, nesse momento, o então oficial, né, daquele navio, né, que movimentava tudo, ele vai pegar e vai colocar, né, uma penalidade para esse então para o então o Lorentino, né, e vai desdenhar o que, né, que vai dar várias chibatadas ali naquele centro e ele vai se basear em uma coisa muito importante que se chama a legislação, né, que vivia ali, a legislação que tinha dentro do navio. Eu trouxe essa legislação, eu vou ler para vocês aqui. E ele se baseia no artigo 56 desse conjunto de regras do marinheiro. Eu esqueci agora o nome que se dava, né, desse conjunto de guerra, mas de regras. Então dizia no artigo 56: todos são obrigados a respeitar os sentinelas e corpos de guarda. Aquele que não fizer será castigado com seus meses de trabalho nas reais fábricas ou mais rigorosamente, conforme as circunstâncias do caso. E que atacar violentamente qualquer sentinela será enforcado, encontrado ali o artigo mais utilizado pelo comandante. E aí, o marinheiro, né, ele deveria seguir uma lógica de uma punição dentro da legislação marítima do navio, que estava nesse artigo 56. Mas então, o comandante, ele não quis fazer isso. E ele usou, né, o artigo mais utilizado por toda a marujada, todos os comandantes da marinha, que é o artigo 80. E eu vou ler para vocês esse artigo 80, ele é longo, mas a gente tem que entender ele porque ele é principal para a gente pensar a revolta da chibata lá no início do século XX. E o que está no artigo 80? Todos os mais delitos, como embriaguez, a embriaguez é muito importante para a gente pensar a revolta da marujada e diversas revoltas no Brasil, no Império e no início da República. Então vamos lá, todos os mais delitos, como embriaguez, outros semelhantes que os precedem artigos, não fossem particular menções, ficarão ao prudente árbitro do superior, vai entendendo, para impor aos delinquentes o castigo que lhe proporciona o uso do golha, prisão no porão e perdimento da relação de vinho é o que se deve aplicar a oficiais marinheiros inferiores e artifícios, assim como a manhagem e soldados que podem ser cogitados por meio de pancadas de espaças chibatadas, não excedendo ao número de 25 por dia. Esta em culpa não será exigido o conselho de guerra. É um pouco difícil realmente ler, porque é uma linguagem da época, né? A gente está falando num português do século XIX para oficialidade, então é difícil de ler, e legislação é uma coisa complicada mesmo. Enfim, ele deveria, então, a questão central fala que o quê, né? Que a punição ficaria a mando do próprio comandante. E aí ele vai colocar, né, esse Laurentino, né, ali em 1873, vai colocar ele ali naquele encouraçado, e vai ordenar a chibatada. Só que ele não falou o número de chibatada. E nessa aí ele vai chibatando até chegar ao número de 500 chibatadas. E aí a moral da história é, né?
A história ela se prolonga, é o único relato de que ele vai para um tribunal de convés, e aí ele vai ser julgado por isso, mas no final ele vai ser exonerado do cargo, não, vai ser absolvido, entre outras e outras coisas, né? Mas a questão central desse capítulo 1, o professor Álvaro, ele traz o quê, né? Que era um costume desde o final do século XIX, essa ideia do quê, né? Da chibatada, de você colocar o corpo da pessoa escravizada, da pessoa que estava sendo recrutada ali na marinha, colocar o corpo de forma onde é que ele precisava de uma disciplina. A disciplina ela vem através das chibatadas. A gente está falando de uma sociedade, né? Até hoje a gente tem essa concepção, né, de que para educar a gente precisa agredir, né, a gente precisa transgredir o corpo. Então a gente está falando aqui, né, o professor ele traz ali no capítulo 1 central, né, o intuito dele, pelo menos eu lendo o texto eu entendi, que o que, né, a chibatada não era uma coisa fora do lugar e por isso que vai gerar uma revolta em 1910. A chibatada é uma coisa que está na história da Marinha, que vem desde o final do século XIX, até o início de 1910, onde é que vai acabar. A gente acaba falando muito sobre a ideia das chibatadas, sobre as 200 chibatadas, mas em diversos casos, ali na Marinha, no final do século XIX, eles apanhavam muito, eles tomavam muita chibatada, era uma coisa até que, de certa forma, comum. Então, a gente fecha esse capítulo, o professor Álvaro fecha esse capítulo trazendo o quê, né? Que a Marinha, ela agredia os seus marinheiros, era uma coisa comum. E aí vai trazer toda uma história, enfim. O segundo capítulo, para mim, é o capítulo que eu tenho como mais importante, que é o capítulo que fala sobre as questões do recrutamento, né? Como é que esses marinheiros, né? Como é que você pensar um trabalho onde é que você apanhava, onde é que você era açoitado, como é que as pessoas chegavam lá? E vocês chegavam por 3 formas. E quais eram essas 3 formas? A primeira forma que as pessoas chegavam na Marinha se chamava de voluntário. As pessoas livres iam lá e se voluntariavam para entrar no corpo da Marinha. Já o segundo requisito era que quando o primeiro ele não era atendido, quando faltava pessoas para entrar nessa marinha, lembrando que era o único trabalho brasileiro onde é livre, que as pessoas apanhavam como escravizados, e aí tinha um chamado recrutamento forçado. E é muito importante, o professor Álvaro ele traz esse ponto, né, para a gente entender o que, né? Que diversas pessoas eram recrutadas de formas forçadas. E quem eram essas pessoas? Eram capoeiras, pessoas livres, eram pessoas escravizadas fugidos, eram pessoas também, nossa, quase é um palavrão, eram pessoas que eram trazidas da África para cá de forma ilegal e como o Estado era já proibido o tráfico transatlântico desde 1831, acabava indo para a Marinha, para o que, né, encher esse corpus de marinheiros que estavam faltando. E aí, as pessoas voluntárias que se entravam na Marinha tinham no mínimo 9 anos para pedir, né, para sair da Marinha, para ser desertado. E pessoas que entravam de forma forçada, os marinheiros que entravam de forma, como é que diz? De forma recrutada forçada, eles tinham 15 anos para poder sair da Marinha. Então a gente imagina você estar na rua andando, você é uma pessoa, um capoeira, um desabrigado, uma pessoa livre, comum, e do nada você ser recrutado à força para o corpo da Marinha e ter que ficar trabalhando durante 15 anos. E o terceiro ponto, né, que eu vou trazer para vocês, né, eu acho que esse vídeo vai ficar bastante longo mesmo, porque não dá também, né, falar de um livro em 10 minutos é muito difícil. O terceiro ponto era a Escola de Aprendiz de Marinheiro, que foi constituída ali em 1840. E a gente hoje em dia vê a escola como aprendiz de marinheiro de uma forma, mas ali no final do século, no meados do século XIX, a escola de aprendiz de marinheiro, eles recrutavam crianças de 10, de 8 até 17 anos. Crianças essas que eram dadas como indisciplinar. Eram como se fosse uma ideia de espécie de casa de pai de Severino, vamos dizer assim, lugares onde é que as pessoas colocavam as crianças que não queriam para sua própria sociedade, para sua própria família. É nesse caso que o João Cândido ele vai entrar dessa forma, dessas 3 formas, ele entra por essa última forma com acho que 10 anos de idade, que ele entra na Marinha. Enfim, ali eles ficavam numa espécie de escola durante um tempo e depois entravam na Marinha.
E aí um ponto muito importante, a maioria das pessoas que entravam na Marinha era para esse recrutamento forçado. E aí, quem era que ia lá fazer esse recrutamento forçado? Eu acho que a gente já deve se imaginar, né? A instituição que mais foi atrás de escravizado, que mais, enfim, reprimiu as revoltas escravistas era quem? Era a polícia. A polícia, junto com o ministro, né? Enfim, cada província, a província é dada como se fosse um estado, né? A gente tem as capitanias, né? Que é chamado de estado ali no Brasil colonial. Depois a gente entra as províncias, que é o Brasil imperial, e depois a gente tem os estados, né? Que é o Brasil republicano. Mas enfim, é quase a mesma coisa. Então, se você vê na história província, capitania, estado, entende como uma mesma coisa, mas é simbólico, porque, enfim, algumas províncias ganham autonomia, outras não, enfim, outras se desprendem das outras, não é esse o assunto. E aí a polícia, ela recrutava forçadamente esses marinheiros, ela trazia para si, né, esses futuros marinheiros de forma forçada, então acabava que tinha um embate entre essa pessoa que às vezes estava só na rua andando, né, e aí que vem dali da vadiagem, acabava se deparando com um policial recrutando forçadamente. E aí eram essas polícias, e eles ainda recebiam recompensas quando faziam isso, né. E os pais também, né, pensando já a última forma, né, os pais eles acabavam dando os seus filhos, né, para esse corpo marítimo, né, para essa junta militar, né, para o quê, né? Porque pensa comigo, imagina o trabalho, ele já era escasso no final do século XIX, até porque a gente estava numa produção do trabalho escravista. O Brasil ele é o país que passou por mais tempo no período da escravidão. Durante anos na nossa história, o trabalho que é a base da sociedade era feito através da escravidão. E aí as pessoas livres, as pessoas que não conseguiam arrumar emprego, especialmente ex-escravizados, viam a Marinha como uma forma de uma ascensão social, porque era o único lugar onde é que você conseguiria um emprego. E aí muitas vezes os pais mandavam seus filhos para lá, esperando, né, que iam ter, como é que fala? Iam ter uma vida melhor, né? Mas ao longo do tempo eles foram descobrindo que não. Inclusive existia uma legislação que se você pedisse para trazer o seu filho de volta, imagina se levar um filho com 10 anos de idade, você ainda tinha que pagar, indenizar o Estado. Imagina, você tem que indenizar o Estado mesmo que chicoteia, chibatadas, entre outras coisas. E o segundo capítulo ele traz essas questões. Ele traz esse ponto de como esse recrutamento era feito. Isso é muito importante para a gente pensar a revolta da Chibata. Já no último capítulo, o professor Álvaro vai falar sobre essa transição do Império para a República e um pouco desse embate entre os policiais e os marinheiros. Porque o que acontece? Vamos falar um pouco sobre essa transição. A proclamação da República ali em 1889, ele foi um golpe militar, e a gente sabe que golpe é quando se desdenha um novo governo, um novo poder de forma inconstitucional. E aí, quando o exército, né, com aquelas ideias positivistas, enfim, final da Guerra do Paraguai, o Império se desidratando, entre outras coisas, quando vai proclamar a República, o Império vai fazer o quê, né? Vai entrar num período provisório. E aí, nos seus 3 primeiros artigos, e o professor Álvaro ele traz isso, o primeiro artigo dizia o quê, né? Do primeiro decreto, dizia que a República estava promulgada. O segundo decreto, em 1889, dizia o quê, né? Que a República deveria arrumar custeio para a família imperial, ó, meter o pé e ir embora. E o terceiro decreto desse governo provisório era que estava oficializado o quê, né? O fim da chibata. O fim da chibatada dentro da Marinha. Isso vai colocar, né, a oficialidade de uma forma muito, como é que fala? De uma forma muito suspeita para esses novos republicanos. Fala, como assim você está tirando a minha disciplina? E aí por que a República vai fazer essas questões? Porque a República vai tentar pegar a Marinha e trazer para si. Primeiro a gente está falando de uma segurança militar,
porque ainda se tinha muito medo de sofrer um contragolpe, de voltar ao Império, entre outras coisas, e aí precisava puxar a Marinha, e foi uma jogada muito sacana. O que eles fizeram? Vamos pegar o corpo da Marinha, né? Quem é o corpo? O corpo é sempre a base. E quem é a base? Os marinheiros. Vamos puxar para si. A oficialidade, a maioria eram monarquistas e estavam meio assim, ainda com essa ideia de república. Só o primeiro-ministro, que era republicano, o primeiro-ministro da Marinha, né? E aí vai trazer para si o corpo da Marinha para aderir, né, àquele movimento republicano, porque precisava se consolidar a Primeira República, precisava se consolidar essa questão. E o professor Álvaro, ele vai trazer esses pontos, esses momentos. Enfim, fazendo um aparato geral, ele vai citar muito pouco sobre o João Cândido no texto, até porque ele tem um livro já só específico sobre a biografia sobre o João Cândido, eu pretendo trazer aqui, falar um pouco sobre a ideia de João Cândido, mas de uma forma geral a gente tem que pensar o quê, né? A marinha do século XIX, ela era uma marinha que trazia os marinheiros de forma recrutada, era uma marinha que já açoitava, então já fazia parte da cultura da marinha da chibatada. Lembrando que esse decreto, né, terceiro decreto do governo provisório, vai entrar em desuso com a criação da Companhia Correcional em 1890. Aí vai colocar por terra e vai voltar, né, com força a chibatada, mas isso é uma história já para a revolta da chibata, enfim, é um assunto muito interessante. E por fim a gente pensar dessa forma, né, esse embate também entre os policiais e os marinheiros, porque pensa só, a marujada olhava para a polícia, né, já como uma forma já de certo tipo de ódio, eles tinham um certo tipo de ódio, porque foram aqueles policiais que recrutaram eles. O final do Império, né, é o momento aonde a República está estourando várias revoltas. Os próprios escravizados começam a se entrar como um agente político. Eles não aceitam mais essa escravidão. Já não aceitam já há muito tempo. Mas aí mais de uma forma mais ativa. A professora a Ana Lafonso, ela vai trazer essas questões também nos seus próprios textos, que ela vai dizer que o final do Império é esse momento onde está se borbulhando. E aí a marujada, ela está muito mais próximo desses escravizados do que da própria polícia. Porque essa polícia que reprime, essa polícia que vai atrás de escravizados, essa polícia que vai fazer o quê, né? Que está tentando bloquear os canais de quilombos. Então a marujada tem esse problema, tem essas questões com a polícia. E o professor Álvaro vai trazer esses embates entre eles até zoavam, né? Chamavam eles de morcego, que ficava perambulando pela noite ali na Ilha das Cobras, enfim. De modo geral é isso. Pensar a revolta da chibata é muito importante também dos seus antecedentes, para a gente entender que a gente chama isso de crises da Primeira República, projetos republicanos que não vieram, né, a ganhar corpo social. A gente entende que a revolta da chibata é importante porque ela foi uma revolta que vai acontecer ali em 22 de novembro de 1910, mas vai ser uma revolta que vai mudar o corpo e o tecido da história da Marinha ao longo do século XX inteiro. Foi através do Distinto Manifesto, promulgado ali em 1910, que a Marinha vai se implementando, né, as questões do que, né, do que os marinheiros estavam pedindo. Obviamente, não vão dar, né, os créditos para esses próprios marinheiros. E já que a gente está falando de uma mudança de uma questão militar, né, ali no início do século XX e prolongando para o século XX, a gente tem que entender os antecedentes, o que aconteceu, como foi possível que essa marujada que já estava se organizando, como foi possível elas conseguirem se organizar e dar muito certo. Enfim, é um assunto complexo. Eu convido vocês a se deliciar com esse livro. É um livro muito bom, é um livro que não é de difícil leitura, é um livro que vai te contando várias histórias, vai passando por várias questões. É um texto muito interessante também para pensar também o final do século XIX, o que estava acontecendo ali. Ele vai trazer também as questões do Barão de Cotegipe,
Enfim, é um texto também que fala sobre a história militar, é um texto que fala sobre, né, uma visão muito thompsoniana, né, de quais os projetos quais os projetos de cidadania que aqueles escravizados estão pedindo, né, indo um pouco na ideia de contrariedade de alguns historiadores. Por fim, é isso. Eu super indico, depois logo em seguida, se possível, leia outros textos sobre a revolta da Chibata. Vai ler o texto do Álvaro, ler o texto de Edmar Morel também, da Silva Capanema. São textos muito bons. De todo modo, eu quero fechar com isso, né? Pensar que a história ela é feita pela gente. E foram marinheiros negros que modificaram e reivindicaram as questões políticas e sociais daquela sociedade. Desde já, agradeço.